Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que Deus ilumine sempre os nossos caminhos, os nossos lares, nos dê muita paz, muita harmonia em nossos corações. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. E você pode também acessar as informações da nossa casa, né, nos vários canais, no site, no www.caminheirosdoamor.org.br e também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no canal do YouTube, né, onde esse vídeo fica lá disponível para o tempo que você puder assistir, quiser rever, quiser encaminhar para outras pessoas, né, para eles poderem assistir. E aí então estão lá os conteúdos que já foram trazidos também nas outras oportunidades, né, pelos nossos irmãos. E aqui então hoje nós vamos trazer um pouquinho daquilo que entendemos sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos ali no livro terceiro, que compõe o Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, no capítulo 1, né, a lei divina e natural, né? E estamos no item 3 hoje falando, né, sobre a questão do bem e o mal, falando sobre a regra do bem e do mal, né? Então, nós vamos falar da questão 633 até a 636 do Livro dos Espíritos, e aqui vamos tentar então compreender um pouquinho desses ensinamentos da espiritualidade, né, que foi trazido aí por Kardec. Bom, então na questão 633, Kardec pergunta à espiritualidade, né, sobre a condição da regra do bem e do mal. Lembrando que os nossos irmãos, né, nos vídeos anteriores, trouxeram aí sobre essa questão da lei de Deus, né, da lei divina, ou lei natural, e falando sobre a condição do bem e do mal, Kardec pergunta ali sobre, né, qual parâmetro que nós tínhamos aí para poder entendermos o que era o bem e o que era o mal, né? E a resposta da espiritualidade foi nos dirigindo ao ensinamento de Jesus, né, onde ele nos traz ali fazer ao outro aquilo que, né, você gostaria que fosse feito a vós. Então, ou seja, né, usando aquilo que nós percebemos que é bom para nós, né, como sendo também bom para o nosso irmão. Então, se nós gostamos, né, de que os nossos irmãos possam usar das suas virtudes no trato com a gente, né, então nós também temos que usar as nossas virtudes para tratar os nossos irmãos. Então, o amor, a caridade, né, o perdão e tantas outras virtudes que nós vamos aprendendo no Evangelho, né? Então, tudo que é contrário, né, a essa condição, né, do trato ou do respeito à lei de Deus, então a gente acaba acarretando um mal, né? E tudo aquilo que é alinhado com a lei de Deus é representação do bem, né? Então a gente vai indo com esse entendimento, tratando essas questões, né, que a espiritualidade chama aí da regra do bem e do mal. Então ele pergunta, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, né, que é, de novo lembrando, né, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, né, então, ou seja, um tratamento de reciprocidade, ou seja, né, realizar, como está aí, né, reciprocidade, né, o estado de recíproco, ou seja, do que se realiza ao mesmo tempo que outra coisa, né, mutualidade. Então, a troca de coisas por uma coisa idêntica. Então, ou seja, é você fazer o bem para o seu irmão, né, esperando que esse bem, né, possa ser ali compreendido, né, possa ser recebido por ele. Então, no trato, né, uma pessoa fazendo bem para a outra, né,
ou de solidariedade, que ele diz, né, onde as pessoas, né, entre si praticam ou compartilham de modo igual os seus sentimentos, né, ou coisas. Então é assim que a gente vê, ou seja, a ideia é que todos pratiquem o bem para todos, né? Então ele coloca aí, né, se a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo, né? Ou seja, se essa condição de fazer o bem para o outro, né, não poderia ser olhada para si, né? E se nós olharmos, então, no ensinamento que foi dado por Jesus, né, ele diz para fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, né? Então, ou seja, se eu estou tendo essa percepção de que eu preciso tratar bem ao outro, né, é porque eu estou percebendo que eu preciso me tratar bem. Então, o que Kardec está perguntando é isso, né? Se eu me coloco na condição de tratar bem o outro, porque eu gosto de ser bem tratado, então eu tenho que também tratar a mim mesmo, né? É também outro conceito, né, do outro ensinamento de Jesus, amar a Deus, né, acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não consigo me amar, se eu não consigo respeitar os meus limites, se eu não consigo compreender a importância de viver bem, né, comigo mesmo, eu não vou conseguir fazer isso com os meus irmãos. E aí ele complementa, né? Encontra ele, né, o homem, né? Quando a gente fala aqui sobre o homem, nós estamos falando sobre humanidade, né? Nós não estamos falando aqui do gênero masculino, né? Então ele fala, encontra ele na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro, ou seja, a regra para a conduta de fazer o bem a si, né? Então a espiritualidade responde a Kardec, né? Ele fala assim: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, há consequências. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem, humanidade, né, o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, deverá arcar com as consequências. Se o homem escutasse, né, a humanidade escutasse em todas as coisas essa voz que diz: chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, se nós percebermos, nós vamos observar que nós precisamos do necessário para vivermos, né? Então, o que Deus estabelece, né, para que o espírito, enquanto encarnado, possa evoluir de forma equilibrada, né, é o necessário para a sua caminhada, né? Só que o que acontece com a gente? A gente acaba sendo tomado por um desejo, né, de ter e esquecemos do ser. Então passamos uma parte da nossa encarnação querendo adquirir coisas, né? Diz que muitas delas são desnecessárias, são em excesso, né? Então às vezes queremos, né, poder demais, queremos riquezas demais, queremos bens demais, né? Queremos muitas pessoas ao nosso redor, né? Então, às vezes, nós nos tornamos até possessivos para com aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, às vezes, a pessoa, quando ela se aproxima, né? Às vezes, estabelecendo um laço de amizade, tem algumas pessoas que, por egoísmo, não quer mais que ela seja amiga de ninguém, né? Só que isso vai se tornando, né, cansativo para outra pessoa, né? Porque nós não viemos aqui para ser exclusivo desse ou daquele. Nós viemos para conviver num conceito de sociedade, né? Nós vamos até mais adiante
estudar sobre as leis de sociedade. Então não há por que alguém determinar que eu seja um amigo exclusivo, né? Então isso entra dentro dessa condição, né? É um excesso. E aí o que que eu faço com as pessoas agindo dessa forma? Eu, na verdade, as afasto. Ao invés de trazê-las para junto de mim, eu as afasto, porque ela acaba sendo impedida pela minha imposição de continuar com as suas outras amizades ou criar novas amizades, né? Então, isso tudo é uma condição em que a espiritualidade está esclarecendo para Kardec que Deus estabelece limites que são os limites necessários para que a gente viva bem, né? No exemplo que ele dá sobre a questão da alimentação, né? O nosso corpo ele tem um limite, né? Para se restabelecer na questão da alimentação. Então, né, comumente aí as pessoas dividem em algumas refeições ao longo do dia, mas que precisa ser regrada, né? Você precisa ter regras, não pode ser em excesso. Então, quando ele fala que faz mal, por quê? Porque eu comi além do limite que o meu corpo suporta. Então, eu vou ter alguns problemas, né? O meu organismo vai reagir a esse excesso, como também o excesso de exercício, né? O excesso das coisas ruins para o meu corpo físico, como vícios materiais. Então, tudo isso a gente vai deixando de observar os limites que a vida foi colocando para nós, para que nós pudéssemos viver com o necessário, né? Não estou falando da questão de privações, né? Onde às vezes uma pessoa impõe a outra, né? Privações mais pelo seu egoísmo, né? Do que por uma questão de necessidade. Mas o que acontece é que a gente às vezes quer mais do que o necessário, né? E aí então vem as consequências, né? E nós vamos entrar também mais uma das leis de Deus, é a lei de causa e efeito, né? Então, se numa encarnação eu peguei demais para mim coisas que na verdade pertenciam aos outros, em alguma oportunidade, se não for nesta encarnação, em outra, eu vou ter que devolver, eu vou ter que prestar contas disso, né? Então, se em alguma encarnação eu estou sofrendo de privações, na verdade privações dentro do meu conceito, porque eu não consegui aprender a viver com o necessário, né? Porque existem situações, né, que a gente vai ver um pouquinho nas questões mais adiante, que assim não o fato de estar na privação ou na miséria que vai elevar o espírito, e nem a condição de estar na opulência, né, ou seja, na abundância das coisas, que também vai fazer do espírito melhor, né? Porque existem, tanto numa ponta quanto na outra, espíritos que estão insatisfeitos, né? Aquele que está privado fica almejando as coisas daqueles que possuem mais, e aquele que possui, às vezes tomado pela a ganância, quer possuir mais ainda e não se mostra satisfeito com o que tem. Então, nós precisamos ver que isso tudo está relacionado ao entendimento que o espírito carrega, né? Mas quando ele nos diz aqui sobre as consequências, estamos falando da lei de causa e efeito, né? Então, se eu, em alguma encarnação, por exemplo, eu levei algum dos meus irmãos ao vício material, né? Fiz dele sofrer com essa situação, então, se não for na mesma encarnação, mas talvez em outra, eu tenho a incumbência de ajudá-lo a vencer esse vício na matéria, né? Porque ele volta para o mundo espiritual, se desencarnar por consequência desse vício ou ainda preso a esse vício,
né, ele vai ter que vencer isso em alguma encarnação. E aí pode ser que na outra encarnação eu tenha que vir junto com esse irmão para ajudá-lo a se livrar daquilo que eu acabei impondo a ele numa condição, né, de convivência ali. Então, isso é o que eles trazem, né? Se nós, como seres espirituais em processo de evolução, ouvíssemos, né, a nossa voz da consciência, né, que é o que a gente aprende, que é essa lei divina que está em nós, dizendo, olha, vá até aí, né? Não, você não precisa mais do que isso para ser feliz, nem para viver nesta encarnação, né? Abandone a ganância, né? Abandone o egoísmo e tantas outras coisas que fazem mal para o espírito, né? Saiba viver, né, de uma forma livre, né, de uma forma consciente, observando a condição do ser e menos a condição do ter. Aí nós poderíamos estar bem mais felizes, né? Como ele dizia aqui, muitas das coisas que a gente acusa a natureza, né? Então, assim, perdi todas as coisas, porque, né? É um castigo, é porque isso, é porque... Não, muitas vezes é porque eu tentei ter mais do que era o necessário para eu poder ser feliz, né? Então, aqui na questão 634, Kardec vai perguntar então a espiritualidade. Diz assim: por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral, né? Então, esse sentimento de maldade que o espírito às vezes deixa despertar nele, né? Ele fala: Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E aí eles respondem a Kardec: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem, né, a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isto é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo, né? Então, aqui nessa resposta, né, Kardec faz aqui a menção ao item 115, a questão 115 e a questão 119, que a gente coloca aqui abaixo, né? Então, quando ele fala que eles já tinham dito para Kardec que os espíritos foram criados simples e ignorantes, então a resposta estava lá na questão 115, né, quando Kardec pergunta: os espíritos foram criados bons e outros maus? E aí eles respondem, né, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para se aproximar dele. E na questão 119, então Kardec vai perguntar lá, né, se poderia Deus livrar, né, os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem. Lembrando que a primeira ordem era a condição dos espíritos perfeitos, né? E aí eles respondem a Kardec: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição, né? Então, que mérito teria, né, se não houvesse esforço nenhum? Se todos os espíritos já fossem criados, ao invés de simples e ignorantes, para aprender com o caminhar, tivessem já sido criados perfeitos, sem fazer esforço nenhum, né? Aí eles continuam, né? Eu falo, então, onde estaria o mérito sem a luta, né? Então, nós vamos perceber que até mesmo aqui do lado encarnado, né, que aqueles que têm a responsabilidade de conduzir, né, corações aí, têm a responsabilidade de educar, eles
percebem que não podem, né, livrar os seus tutelados das experiências que vão fazê-lo amadurecer na vida, né? Pode até orientá-lo, ajudá-lo, né? Mas muitas das experiências precisam ser vividas para que esse espírito, quando atingir ali a maturidade, ele tenha experiência para poder conduzir a sua própria vida, né? E saber fazer as escolhas certas entre o que é o bem e afastar-se do mal, né? Então, se nós observarmos, né, até uma vez eu usei um exemplo, né, que lá no primitivismo, vamos dizer assim, quando a gente estava começando os nossos primeiros processos de caminhada aí com relação à evolução consciente, né, assim, à medida em que nós recebemos a permissão de uso na inteligência, mas vamos pegar lá que a gente ainda não sabia mesmo para que lado ir, e aí Deus coloca então em nossas mãos algumas missões, né? Só que para uns ele deu lá a missão de ser o líder da tribo, né? Para outro ele deu a missão de cuidar da segurança, né? Para outro ele deu a missão de ir caçar e buscar o alimento para a sua tribo, né? E assim a cada um recebeu ali a sua missão, como na parábola dos talentos, né? Cada um recebeu o seu talento para cuidar bem dele até o fim da sua encarnação. E aí o caminho do bem seria respeitar, né, essa condição e viver ela da melhor forma possível. E aí a gente faz algumas escolhas não tão boas, né? Então vamos supor que aquele que tinha que buscar o alimento, né, vendo que ele estava ali, né, colocando sua vida em risco, né, buscando alimento, lutando com as feras, ou caçando feras, caçando ali animais que poderiam servir ali de alimento para a tribo, e aí ele vê que o líder da tribo fica o tempo todo lá, né? Só conversando com as pessoas, orientando, fazendo tudo isso, e ele fala, poxa, eu estou aqui me arriscando o tempo todo e ninguém me vê, ninguém me reconhece, e esse cara está aí, né, na liderança, não faz esforço nenhum, não põe sua vida em risco, e não, né, todo mundo bajula ele, eu fico admirando ele, né? E aí então esse pega e vai agir contra o seu irmão, né? Muitas vezes o ferindo ou tirando a vida dele para ficar com a posição dele. Falou assim, opa, então a partir de agora, né, derrubei o meu irmão, tirei ele do poder e eu assumi o poder, então agora eu boto as regras e aí eu começo a querer, né, com o poder que adquiri, começa a querer ser bajulado, né? Só que junto com isso vem as responsabilidades, né? Porque aí o outro tinha a capacidade de administrar conflitos, coisas que eu não via como sendo responsabilidade dele, né? Eu só enxergava um pontinho ali quando achava que ele estava sendo beneficiado por Deus por estar na liderança, né? Só que eu não via que dentro da tribo, né, tinham conflitos que ele precisava mediar, tinha decisões que ele precisava tomar, quem que ia fazer o quê, né, de que forma iam fazer, se ia precisar expandir, enfim, né, algumas decisões que são tomadas por alguém que está na liderança e que quem está de fora muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Então, o que que a escolha má que eu fiz foi agir contra o meu irmão, né? E tirar dele a posição que ele estava. Então, ou seja, eu larguei a minha missão, né? E fui, assim, roubar a missão do outro. Então, eu não cumpri a minha, impedi que o meu irmão cumprisse a dele, e a hora que eu assumi, eu não executei as coisas da maneira como deveria. Então, né, podemos perceber aí que começa, né, a desenrolar as situações de causa e efeito, né? Então, se eu tivesse cumprido, né, de forma responsável, né, e agradecido a Deus pela oportunidade e ter seguido no meu caminho até cumprir
a minha missão naquela encarnação, né, teria sido tranquila e serena a minha passagem. Mas, como eu fui, né, buscar uma outra coisa, um outro desejo, alimentar, né, coisas ruins, eu acabei então trazendo para mim a responsabilidade de adiante, né, devolver a situação ao seu equilíbrio. Então pode ser que ou na mesma encarnação ou na outra eu seja chamado para prestar contas e já corrigir essa situação que eu mesmo criei. Então é assim que, né, nós vamos vendo que essa situação, quando a gente transgride as leis de Deus e acabamos escolhendo o mau caminho, né, isso tudo vai gerar para mim aí uma responsabilidade. Então, isso é o meu aprendizado, né? Isso são as minhas escolhas. Eu é que preciso ter consciência de que quando eu escolho o caminho, né, que eu pretendo seguir numa encarnação, eu preciso trabalhar para que eu chegue até o final, né, dessa oportunidade fazendo as melhores escolhas, né? Porque senão eu não vou conseguir aprender, eu não vou evoluir. Se eu esperar que Deus defina para mim todas as coisas, né, eu seria como um robô, né? Não teria mérito se Deus escolhesse por mim todas as coisas. Então, eu é que tenho que ser responsável, né, pelo meu processo de evolução. Como eles trazem aqui, eu vou precisar viver algumas coisas para poder saber, né, discernir o caminho certo do caminho errado, né? Então, aqui na questão 635, Kardec vai perguntar à espiritualidade: as diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens, né? A lei natural, né, pareceria assim não ser uma regra uniforme, e aí eles respondem, né, a Kardec: essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo, né? E aí vem o comentário de Kardec: as condições, né, de existência do homem, elas mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus, e essa lei, por isso, não é menos una, né, em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais, né? Então, o que acontece aí? Independente do estágio em que a humanidade esteja e das necessidades que se criem, né, é importante a gente entender que a condição da regra, né, para definirmos o bem e o mal, ela não é mutável, né, ela não muda. Porque não importa se lá nos anos 20, nos anos 30, né, a sociedade tinha uma escala de necessidade ou tinha coisas que ela não precisava naquela época, ou as diferenças entre classes sociais, né, não eram tantas, enfim, várias regras, né, que definiam o status da sociedade ou as suas necessidades poderiam ser diferentes lá no século XIX, no século XV ou hoje no século XXI, mas essa condição de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, ou seja, respeitando as necessidades do outro como eu gostaria que as minhas fossem respeitadas, isso não vai variar, né? Então, a humanidade ela precisa sempre estar consciente de que, né, esta regra vai estar acompanhando a gente em todo o estágio da nossa evolução.
né? Em todo momento em que o espírito estiver, se nós falarmos daqui a 1000 anos, essa regra será a mesma. Independente das necessidades da sociedade mudarem, né? Independente da situação como estiver, o estado material da Terra, mas o trato entre os espíritos encarnados será o mesmo, né? Ou seja, isso não vai mudar. É o que nós estávamos falando, né? É, em algum momento lá atrás, a condição de vida era diferente do que é hoje, né? Poderiam existir menos pessoas com necessidades materiais ou em estado de pobreza do que existe hoje, mas isso não tira a responsabilidade daquele que tem muito recurso ajudar aquele que não tem, né? Isso não tira o compromisso do mais forte ajudar o mais fraco, né? Não tira o compromisso daquele que é mais intelectualizado de tentar esclarecer aquele que é mais ignorante, no sentido de conhecimento, né? Então, ou seja, essa condição de ajudarmos uns aos outros e de respeitarmos os limites um dos outros ou fazermos ao outro, né, o bem que gostaríamos que fosse feito a nós, isso não vai mudar em condição nenhuma, né? Não vai ser o fato de a lei do progresso seguir a sua programação que vai livrar a gente de respeitar essa ou aquela lei divina, né? A lei divina é imutável. Então, em qualquer lugar do universo em que esteja, qualquer estágio de evolução em que o espírito esteja, ele vai estar submetido às mesmas leis, né? Bom, e aqui para irmos para a última, para encerrarmos, diz aqui: o bem e o mal são absolutos para todos os homens, ou seja, para toda a humanidade? E aí eles respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade, né? Então, depois nas questões mais adiante, nos próximos vídeos, os nossos irmãos vão estar tratando, né, sobre a condição de responsabilidade, né? Ou seja, a quem muito for dado, muito será pedido, né? Assim já nos explicou Jesus. Então, quanto mais consciência do mal o espírito tiver e praticá-lo pela sua própria vontade, né, maior será ali a sua responsabilidade sobre as consequências do mal que ele escolheu. Então, o que a gente tem que entender é que Deus nos criou simples e ignorantes para nos tornarmos perfeitos, ou seja, seres, né, de amor e caridade da criação, né? Porque quanto mais evoluído o espírito for, maior consciência ele tem do bem e, portanto, o seu esforço para se manter na prática do bem, ela é muito maior, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade, né? Que a paz e a harmonia estejam em todos os corações, que Deus ilumine os vossos lares, que dê paz e tranquilidade para que no dia a dia saibamos fazer as escolhas certas. Então, que Deus ilumine a todos, que tenha muita paz, muita tranquilidade e muito amor no coração. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus.